Fala galera, hoje eu recebi assim muitas perguntas, né? Muitas dúvidas sobre a correção da prova do base do Banco da Amazônia e a gente vai fazer isso agora de uma forma bem tranquila, bem rápida, tá? Para tentar otimizar o tempo. E eu já falo para vocês que sim, tem possibilidades de recursos, tá? Tem possibilidade de recurso. Lembrando que o recurso tem que ser colocado até amanhã, tá? E o recurso só pode ser feito por um dos inscritos, tá? Então, se você fez a prova, você pode ir lá fazer o recurso. Não pode ser um professor, não pode ser uma outra pessoa, tá? A nossa correção aqui vai ser em cima da parte de conhecimento específico. Abrir a prova aqui de uma maneira bem grosseira mesmo, para a gente ganhar tempo, tá? Então, vamos lá. Primeira questão fala sobre o sistema financeiro nacional, tá? E aqui a grande sacada é que fala órgão normativo, né? Órgão normativo. Em todo o nosso estudo, né, sempre que eu falava da estrutura do sistema financeiro nacional, até fazia uma brincadeira, né? Órgão normativo, eu vou te dar um conselho para você lembrar. Todos os órgãos normativos têm conselho no nome, tá? E a única alternativa aqui que tem conselho no nome é a letra C, tá? Então, uma questão fácil, uma questão tranquila, sem polêmica, tá? Aqui eu estou usando como base a prova 1, tá bom, gente? Vamos seguir. 32, tá? 32 fala sobre o tipo de mercado que permite às empresas captar recursos. Aí aqui o que acontece? Você pode captar recursos pelo mercado de crédito, tá? Você pode captar recursos pelo mercado de crédito. As empresas também podem captar recurso através do mercado de crédito. Mas a alternativa, o enunciado ele é muito claro, né? Ele fala qual é o tipo de mercado que a empresa pode captar os recursos e compartilhar os ganhos e riscos envolvidos. Você compartilha ganho e risco quando você traz a pessoa para ser teu sócio, né? E qual é o tipo, né, de operação que você capta recurso e transforma a pessoa em teu sócio? É emissão de ação, né? Emissão de ação. Emissão de ação é algo típico do mercado de capital, tá? Por isso que a alternativa correta é a letra A, tá? Muita gente eu vi que colocou a letra C porque foi só por captar recursos. O mercado de crédito é sim uma forma de captar recursos, mas o ponto-chave dessa questão é compartilhar os ganhos e riscos. Compartilhar os ganhos e riscos, isso só acontece dentro do mercado acionário, dentro do mercado de capital. Beleza? Seguindo aqui, tá? Uma questão 33 simples da CVM, tá? Simples da CVM, que ela pergunta como que a CVM funciona, né? E a gente viu que a CVM ela funciona como uma autarquia em regime especial, tá? Essa questão daqui você também poderia fazer por eliminação. Você sabe que a CVM não é uma empresa de economia mista. Você sabe que ela não tem fins lucrativos. Você sabe que ela tem um vínculo com o governo, né? Ela não é sem vínculo governamental. E você sabe que ela não é uma entidade privada, tá? Então, mesmo que você não lembrasse a natureza da CVM, que é ser uma autarquia em regime especial, você conseguiria resolver essa questão também de maneira muito fácil, simplesmente por eliminação, tá? Então, até aqui, tranquilo. Vamos para a questão 34, tá? A questão 34, tá, gente? Não tem aqui muito o que resolver, porque isso aqui é questão de matemática, tá? Confesso para vocês que até me surpreendeu cair uma questão desse tipo, tá? Geralmente, quando se fala de câmbio, cai uma questão muito mais conceitual, tá? E aqui era simplesmente fazer uma conta de divisão, tá? Bem simples mesmo, tá? Então a alternativa correta é a letra C, é simplesmente dividir, tá, gente? Não tem aqui muita coisa, eu não vou fazer resolução, porque isso é uma questão mais matemática do que propriamente de questão de conhecimento bancário, uma conta simples, tá? Super tranquilo. Subindo aqui, a gente vai para a questão 35, tá? A questão 35, ela pergunta qual é a instituição que tem o objetivo principal, tá? O objetivo principal de prover recursos necessários para financiar a curto e médio prazo, tá? E a gente estudou muito isso, né? Que os bancos comerciais, eles financiam mais as operações de curto prazo e os bancos de investimento financiam muito mais
as operações de longo prazo, tá? Então, o objetivo principal de um banco que financia operações a curto e médio prazo, esse banco, né, esse objetivo é de um banco comercial, tá? É de um banco comercial, então aqui o gabarito letra E também tranquilo, tá? Até aqui sem nenhuma questão com polêmica, né? É tudo tranquilo, talvez ali aquela questão de captar recurso possa ter te confundido. A questão de matemática você pode ter ali errado, apesar de ser uma conta de divisão simples, né? Mas até aqui bem tranquilo, tá? Aqui na 36, tá? Na 36 é muito simples, também a gente falou muito disso, né? Tá falando aqui sobre defasagens de preço, tá? Defasagens de preço no mercado de câmbio, tá? E aqui o principal, tá? O principal aqui não é nem a taxa cambial, tá? Aqui não é nem a taxa cambial. O ponto principal é que tem uma grande variação no mesmo momento, né, na mesma hora, de valores de ativo, né? Ou seja, o mesmo ativo está valendo uma hora em São Paulo 4,45 e na mesma hora valendo 4,55 no Recife. E aí o que o cara faz, né? Um operador, ele vai buscar dessa diferença para ter lucro, né? E esse tipo de operação, quando você pega uma diferença de preço no mesmo momento e busca lucrar com isso, é a operação de arbitragem, tá? É a operação de arbitragem letra A, e a gente falou isso na aula de derivativo. Tá dando um exemplo muito parecido com isso, tá? Que a gente até viu, né, que quando tem essa operação do cara que faz a arbitragem, a tendência é que essa discrepância ela vai diminuindo, né? A gente até viu que a atuação de quem faz arbitragem é importante exatamente para tirar, né, para corrigir essas imperfeições de preço, tá? Até que tranquilo. Vamos lá, 37 tem um conceito bacana, tá? Um conceito que eu não falei dele expressamente, tá? Que eu não falei dele expressamente. A maior parte das aulas que eu também vi não falam dele especificamente, mas é um conceito que é muito fácil de deduzir, né? Que é a questão de taxa real, de taxa de câmbio real de equilíbrio, tá? A taxa de câmbio real de equilíbrio, tá? A grosso modo, tá? A grosso modo, tá? Não é só isso, mas só para a gente não se alongar muito, é aquela taxa, tá? É aquela taxa ideal, tá? Seria aquele câmbio ideal, a grosso modo falando, tá? Então, no mundo ideal, tá? O câmbio que seria ali ideal, o câmbio de equilíbrio seria R$ 4,20 para você comprar $1. Só que o câmbio nominal, né, que é o que a gente realmente compra, ele tá 5,40. Então, o que isso significa? Eu tinha que ter, teoricamente, R$ 4,20 para comprar $1. Eu estou precisando ter mais real para comprar o dólar. Isso significa que o real, e aqui é uma questão importante, tá? A questão ela fala sobre o real. Então, o real ele está subvalorizado em relação ao dólar, tá? É simplesmente por isso, porque o ideal seria eu ter R$ 4,20 para comprar um dólar, né? E 4,20 é até um número bem cabalístico, né? Será que o cara que fez a prova aí gosta desse horário? Né? Mas enfim, brincadeiras à parte. Se eu precisava de 4,20 e preciso de 5,40, significa que a minha moeda ela está subvalorizada ou então desvalorizada, né? Sobre é acima, sub é abaixo, né? Então, se eu estou desvalorizado, eu estou abaixo do valor, então eu estou subvalorizado, tá? Questão simples também, por mais que você não soubesse o conceito puro de taxa de câmbio real de equilíbrio, com uma simples dedução você teria, né, essa percepção e conseguiria responder, tá? Vamos lá. Essa questão daqui, vários alunos me perguntaram, tá? Que é o seguinte, né? Aonde acontecem as transações com títulos públicos, tá? E as transações com título público acontecem no ambiente da Selic, tá? E aí, cara, você pode me perguntar, mas professor, taxa Selic não é aquela taxa lá que o Bacen joga através do Copom como instrumento de política monetária para controlar a inflação e tudo mais? Também é, tá? Existem, na realidade, 3 Selics. Existe o Sistema Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é o que está falando nessa questão, que é o sistema onde são liquidados e custodiados os títulos públicos, tá? Que é exatamente o que está falando aqui. Tem a Selic Meta,
que é a taxa lá que o Banco Central estabelece através do Copom, e tem a Selic Over, que é realmente a taxa que é praticada no dia a dia, né? Uma média ponderada de todas as operações realizadas com títulos públicos, aí gera lá a taxa efetiva do dia, tá? Então aqui, sem polêmica, super simples isso, tá? Selic. Professor, nunca vi o termo mercado Selic, tá? Confesso para você, tá, que essa nomenclatura aqui é uma nomenclatura muito pouco comum, né? A gente costuma falar mais de mercado dentro dos tipos de mercado, né, do sistema financeiro. A gente fala do mercado de câmbio, do mercado de crédito, do mercado de capital, e muita gente teve confusão por conta disso, tá? Mas isso aqui não é nada para fazer anulação de questão, nada disso, tá? Simplesmente uma nomenclatura que não é muito utilizada, chamar de mercado Selic, chamar de mercado CETIP. Mas é uma questão muito clara, e para quem aí estudou, viu todas as aulas, com certeza colocou essa questão no bolso, porque é bem tranquila, tá? Vamos seguir aqui, voltar aqui para a questão 39, tá? A questão 39 é uma questão interessante, tá? Na Bolsa de Valores, os investidores interessados em negociar contratos futuros, tá? Então, se a gente está falando em contrato futuro, a gente está falando de um tipo de derivativo, tá? E ele fala que é um derivativo de cupom cambial, tá? Derivativo, de cupom cambial, tá? Cara, vamos lá. A gente sempre, a gente estudou muito isso, que quando o cara ele entra no mercado de derivativo, ele procura o quê? Ele procura proteção, né? Ele procura transferir um determinado risco para outra pessoa, né? Então o cara está buscando proteção. E ele está fazendo um contrato de quê? Ele está fazendo um contrato de câmbio, tá? Ele está fazendo um contrato de câmbio. Então ele quer se proteger em alguma coisa relacionada a câmbio, tá? E aí você vê que não fala nada sobre ações, não fala nada sobre commodity, não fala nada sobre título negociado no Tesouro Direto. Então não poderia ser nem a A, nem a B, nem a C. A gente fica aqui em dúvida em relação a D e a E. Só que se liga, o enunciado está falando que é uma operação feita na B3, na Bolsa Brasileira. Então, se eu estou operando na Bolsa Brasileira, eu já estou indexado em real, né? Eu não corro o risco do real porque as minhas operações já são em real. O meu risco está com aquela moeda que eu não opero. Então, o meu risco está no dólar. Por conta disso que é a alternativa a letra D. Tá? E eu dei exatamente esse exemplo numa operação de contrato futuro, do cara que queria se proteger da variação do preço do dólar, porque o contrato dele é em dólar. Então é uma questão que a gente viu exatamente nesse desenho, tá? Exatamente nesse desenho. Então, cupom cambial, você já ficaria entre a letra D e E, e como está sendo negociada na B3, dentro da Bolsa Brasileira, a gente sabe que a moeda aqui é real, então, se eu utilizo a moeda real aqui, se eu vou buscar uma proteção, eu vou buscar uma proteção em relação a outra moeda, em relação ao dólar, por isso, letra D, tá? Vamos lá. De acordo com a legislação brasileira, os bancos de investimento, tá? E aqui é uma questão assim bem bacana, né? Porque a gente sabe que os bancos de investimento podem fazer várias coisas, inclusive captar recurso via depósito a prazo, que é a alternativa correta, tá? Que é a alternativa correta. Mas vamos lá, bens de consumo durável. Cara, isso daqui, tá? Isso daqui foi uma maldade do examinador, tá? Por quê? Quando você pensa em bem de consumo durável, né? Bem de consumo durável, você pensa em quê? Que é algo de longo prazo. E aí você lembra que banco de investimento financia a longo prazo. Aí você vai e marca a letra A. E aí você dança, tá? E aí você dança. Porque aqui ele fala bem específico, bens de consumo durável. Cara, bens de consumo durável são coisas como geladeira, televisão, coisa desse tipo, tá? Que por mais que seja de consumo durável, o prazo, né, de parcelamento desse tipo de coisa é um prazo curto ou um prazo médio. Tá? Então, por mais que fala de consumo durável, que dá uma impressão de longo prazo, tem nada a ver com isso. Tá? Então, a letra A está errada. A letra B. Abrir conta corrente é característica de banco comercial. Né?
Banco comercial, a gente falou muito disso, então não é de banco de investimento, tá? Não podem funcionar como instituições privadas? A gente sabe que tem vários bancos de investimentos privados, a grande maioria, inclusive. Então, não pode ser a letra D. E se é um banco de investimento, ele vai administrar recursos de terceiro, né? Então, essa questão aqui do não está errada. Então, a única alternativa correta é a letra C, tá? E eu entendo aí quem, porventura, pegou ali a pegadinha do durável, né? De vincular durável com longo prazo. Se você vinculou durável com longo prazo, lamento informar que você dançou, tá? Seguindo, tá? Aqui mais uma questão que eu nem vou me dar o trabalho, que isso daqui é simples regra de 3, tá? Simples regra de 3, alternativa correta, letra C, tá? Não precisa fazer muito cálculo, dá para resolver essa questão aqui de cabeça, tá, gente? Me surpreendeu, tá? Me surpreendeu, e eu até vou te falar aqui de certa forma positivamente, essas duas questões de câmbio mais matemáticas do que conceituais, porque a densidade do assunto câmbio é muito grande, tá? Então pode cair muita coisa que muitas vezes a gente não fala. E eu imaginava que cairiam coisas mais complexas, tá? Então até que as questões foram tranquilas. E seguindo, o técnico bancário pode participar de ações de marketing de relacionamento? Cara, marketing de relacionamento tem relação indireta com longo prazo. Simples assim. Marketing de relacionamento é longo prazo, a gente falou muito sobre isso, tá? Marketing de relacionamento longo prazo, principalmente, tá? A galera que estudou comigo lá no Concurseiro Live, seja nos simulados, seja no Carreira Bancária, eu acho que eu perturbei demais vocês com esse assunto, né? Que marketing de relacionamento vinculado a longo prazo, tá? Então, aqui é a letra E, tá? Bater meta, incrementar a comissão de venda, isso tem a ver com dinheiro para a própria instituição, para o próprio técnico bancário, não tem a ver com relacionamento com o cliente, né? Induzir o cliente a investir em produto que o cliente não precisa, isso vai fazer o cliente sair da tua instituição, então isso não vai fazer um marketing de relacionamento, pelo contrário, tá? Redigir mensagens publicitárias e criativas, isso é que é a função do setor de marketing, tá? E reduzir custo operacional da agência, cara, o técnico bancário não tem, né? Essa obrigação. E essa obrigação de reduzir custo operacional não reflete, né, no relacionamento do cliente com o banco diretamente, tá? Então, a única alternativa possível, letra E, tá? Até aqui bem tranquilo. Vamos subir aqui para ir para 43, tá? 43, tá? A percepção dos clientes em relação a preço, tá? E ele pergunta, né, qual o fator que influencia essa percepção de preço, tá? Aqui a gente tem uma questão de valor percebido, tá? Uma questão de valor percebido do famoso custo-benefício. Então aqui a gente tem que ver, né, qual alternativa que vai falar ou dos benefícios proporcionados ao cliente, tá? Benefícios diretos, tá? Não indiretos, ou questão de custo, ou questão de gasto que o cliente tem, tá? Conjunto de produtos em estoque. Cara, o cliente está cagando para a quantidade de produto em estoque. Se ele quer comprar um, ele quer saber se tem o dele, tá? Ah, eu quero ir comprar um iPhone. Cara, dane-se que tenha 1 milhão de iPhones, ou que tenha 100 mil iPhones, ou que tenha um iPhone. Eu quero que tenha para eu comprar, tá? Então, o conjunto de produto em estoque não faz muito sentido. Ah, professor, mas o conjunto não podia ser a quantidade de produto que tem, de variedade para o cliente? Dane-se também, eu quero saber se tem um produto que eu quero comprar, tá? Então, por que ele fala? Ao preço praticado para um determinado produto. Então, determinado produto, ou seja, para aquele produto. Então, eu não quero saber dos outros produtos, eu quero saber daquele produto. Não me importa se também a loja tem uma grande variedade ou não, tá? Então, letra A não faz sentido. Custo fixo que incide em cima da lucratividade. Isso aqui é em relação à empresa. Qual o custo fixo que a empresa tem sobre a lucratividade que ela tem? Tá? Isso também não afeta diretamente ao cliente. Tá? Número de funcionário da empresa. Entra na mesma questão da quantidade de produto. Eu não quero saber se o Banco da Amazônia tem 10 mil ou 1 milhão de funcionários. Eu quero saber se tem um funcionário para me atender, para me explicar, para me vender determinado produto, tá? Ah, professor, mas se tiver mais funcionário, vai afetar indiretamente. Aqui a gente tem que ver o que influencia a percepção, que é algo direto, tá?
Perfil econômico e político da diretoria. Nada a ver também, tá? Nada a ver. Eu não quero saber se o presidente ou o diretor do Basa vota no Lula, se vota no Bolsonaro, se é flamenguista, se é vascaíno. Não quero saber se o cara é milionário ou não é. Nada disso afeta a percepção que eu tenho pelo produto. Agora, o valor dado ao produto pelo mercado, isso serve como o quê? Isso serve como balizador para eu saber se aquele produto está caro ou não, né? Então, você chega num local, você vê que a cerveja está um valor X, como você sabe quanto que cobra nos outros bares, você consegue saber, né, se aquele preço ali tá bom ou não tá bom, tá? Então, aqui a alternativa correta também sem dificuldade, letra E. 44 aqui é a galera que viu, né, o meu pré-prova de atendimento, até lá da parte de atendimento com foco em vendas. E quem viu a minha aula falando desse tema do mix de marketing acertou essa questão, tá? Porque a gente tem lá, quando a gente fala de composto de marketing, a gente fala dos 4 P's, né? Então, o composto de marketing a gente sempre lembra dos 4 P's, né? Dos 4 P's. E os 4 P's... Opa! Só um P aqui, ruim, mas isso mesmo. Os 4 P's são preço, praça, produto e promoção. O examinador botou preço, produto, promoção. E ainda apareceu um posicionamento. Aí você fala, pô, composto de marketing é só P, deve ser essa questão aqui de posicionamento. E aí você dança. Por quê? Localização, disponibilidade e acessibilidade fazem parte do P de praça. E P de praça tem relação com a distribuição do serviço ou do atendimento. Tá? Então, 44, letra A, sem polêmica, tá? 45, cara, essa questão, ela é muito boa, tá? Ela até é grande, não vai dar para mostrar toda aqui, mas vamos lá, tá? Eu vi muitas coisas sobre essa questão, é uma questão que está correta, não vi nenhuma possibilidade de recurso ou de anulação, porque ela é uma questão muito, muito bem elaborada, uma das melhores questões desse concurso, ao meu ver, tá? Fala que um banco lançou uma campanha e nessa campanha publicitária, ele falou de várias coisas que formam o composto de marketing. Então, ele falou sobre a gentileza e da competência dos gerentes. Gentileza e competência dos gerentes vai estar vinculada ao serviço, né? Então, vai estar vinculado muito à questão do produto, tá? Fala da adequação do valor das taxas e de programa de redução de tarifas, tá? Então, essa redução de tarifa tem a ver com P de preço, tá? Diversas opções para interagir com o banco, tá? Essas diversas opções para interagir com o banco tá falando de praça. A confiabilidade dos serviços de telefone, ou seja, você vai ser bem atendido por telefone, também está falando de praça, né? Porque é de um canal de atendimento. E lá eles fornecem todas as informações. Então, tem o P de promoção, que é a própria campanha publicitária, e tem o P de preço, tem o P de promoção, tem tudo, né? E aí vem a pergunta, né? Se for feito um paralelo dessas mensagens com o P do composto de marketing, identifica-se que se enfatiza a importância, tá? E aí a galera fala, pô, o cara falou de tudo, né? O cara falou de tudo. E aí, o que vai ser correto, o que não vai ser? Primeiro ponto, quando tu pega uma questão bem elaborada dessa, você tem que trabalhar com a eliminação, tá? Quando eu falo de posicionamento não tem nada a ver com os 4 P's de composto de marketing. Então, letra E não é. Quando eu falo de pedido não está expresso no composto de marketing. Então, eu tiro. Quando eu falo de processo também não está expresso no composto de marketing. Então, eu tiro. E aí eu fico com a letra A, que fala de preço, e preço tem no composto de marketing, e fala de praça, que também tem no composto de marketing, tá? Então, aqui por eliminação, você fica entre A e a B, tá? Usando uma boa prática de prova, né? Usando uma boa técnica para fazer uma prova. Só que vem comigo a letra A, do preço. Quando se apresenta a confiabilidade dos serviços de telefone. Cara, a promoção, a propaganda, ela até falou de preço. Mas ela falou de preço quando ela falou de redução de tarifa e redução de juros.
Quando ela fala de confiabilidade no sistema de telefone, ela está falando que se você quiser ser atendido por telefone, você vai conseguir. Então, o telefone é um canal. Então, o canal é praça. Então, a letra A está errada por isso. Porque na propaganda, o cara até fala do preço. Até fala do preço. Mas confiabilidade do serviço de telefone tem a ver com praça, tá? Então, a letra A ela também está errada. Sobrando, assim, apenas a letra B como correta, tá? Uma questão bem bacana, bem elaborada. Fiquei muito feliz de ver uma questão dessa na prova, tá? Vamos lá, tá? 46. 46, tá? É uma questão que fala sobre motivação para vendas, tá? E, cara, essa questão, quando eu olhei, eu fiquei até assim um pouco decepcionado, tá? Comigo mesmo, principalmente para a galera que fez lá o base comigo, porque a gente falou muito de motivação para vendas. Eu imagino que quem viu todas as aulas conseguiu responder essa questão tranquilamente, mas aqui, né, eles puxaram uma coisa um pouco mais psicológica que não se via há muito tempo, que é a questão da teoria da expectativa, né? E essa questão de teoria da expectativa fala de toda a expectativa do funcionário em relação à empresa, né? Não fala só da questão do benefício financeiro, que isso a gente bateu muito, né? Isso a gente bateu muito lá no Concurseiro Live. Então aqui você já sabia, né, que não seria questão de enriquecimento do trabalho, né? Dá para saber que não é questão de conflito de papel, porque não tem conflito de papel, e nem de ambiguidade de papel, né? Que são dois temas que nem tem nada a ver com motivação, tá? Então é isso, é questão da expectativa, né, que o funcionário ele tem em relação a toda a questão da empresa, né? E quando a gente fala que os profissionais de venda precisam valorizar, né, essas recompensas, é porque recompensa não é necessariamente questão financeira, tá? Então ele fala, olha, para os incentivos da empresa fazer sentido, o funcionário ele tem que perceber que isso tem uma relação com o esforço dele e que seja proporcional, né? Então, uma questão simples de resolver, tá? Dava para resolver só com o que a gente viu de forma tranquila, mas eu não falei expressamente de teoria de expectativa, isso me deixou um pouquinho chateado, tá? Espero que todo mundo tenha acertado, mas principalmente para a galera lá do Concurseiro Live, que me acompanhou 300 horas. Eu espero que vocês tenham acertado essa questão e fica aqui uma meia-culpa, tá? Mas aí vocês compensam também que eu dei a dica top, redondinha, que praça era a distribuição, né? E caiu redondo, essa daí eu aposto que vocês acertaram e a maioria não, tá? Vamos lá, tá? 47 fala sobre lavagem de dinheiro. E aqui, galera, né, uma coisa que eu sempre falei para vocês. Lei é um bagulho chato, né? Lei, normativo, resolução, é um bagulho chato. Você tem que ler, tá? Você tem que ler. E aí você sabe, né? Se você tivesse feito a leitura 300 vezes, feito lá um resumozinho, você saberia, né, que a questão de aumento de pena de 1 a 2 terços, fora algumas outras coisas, é quando essa prática ela é realizada de forma reiterada, tá? Reiterada, por isso a letra E, tá? Lei é muito chato, tá, gente? Lei é muito chato, você tem que fazer realmente a leitura, é uma coisa mais de decoreba, mas uma questão aí relativamente simples, tá? Eu fiquei até surpreso, achei que o examinador ele foi bom, né, nesse ponto, porque a maior parte de crime de lavagem de dinheiro, a galera fala daquelas 3 etapas de colocação, ocultação, integração. A maior parte dos professores bate muito forte nisso, inclusive eu, tá? Inclusive eu. Fala de outras coisas também, e nessa parte de pena, né, não é costume se entrar então de forma tão profunda, tá? Então se nota uma mudança de postura da CES Gran Rio em relação à legislação pedindo coisas mais específicas, tá? A 48, uma questão simples também, pergunta de natureza, qual a natureza da Caixa Econômica Federal, e a gente sabe que a natureza da Caixa Econômica Federal é ser uma empresa pública de natureza jurídica de direito privado, né? Ela não é economia mista, não tem ação na bolsa como o Banco do Brasil, né?
não é formada em SA, tá? Não é uma fundação especial, tá? E aqui uma questão que eu imagino que algumas pessoas possam ter sido levadas a erros, porque sempre que se fala de caixa econômica, fala muito de política pública, né? E realmente, uma das funções da caixa é fomentar, né? É desenvolver, é contribuir para a questão de política pública, só que ela não é uma organização social, tá? Então, o examinador ele colocou essa questão aí de política pública exatamente para te confundir, tá? Exatamente para te confundir. Vamos lá. Aqui mais uma questão, né, de lavagem de dinheiro, né, de operação suspeita. Carta circular Bacen, 4001, a gente também viu de forma bem densa. E aqui é bem simples, né, gente? O cara, ele tem um determinado X de salário e ele começa a ter vários saques desproporcionais ao movimento normal. Então, vários saques desproporcionais ao movimento normal é a caracterização pura, né, de atipicidade, né? De atipicidade, que é a alternativa correta, tá? Vamos lá para 50, tá? A pessoa foi fazer um financiamento bancário, né? E exige, né? Foi exigida dessa pessoa celebrar o seguro com determinada companhia seguradora, né? Então o cara virou e falou: olha, você tem que fazer com essa companhia daqui. Quando você condiciona, né? Quando você condiciona, você está fazendo o quê? Uma venda casada, né? E venda casada, ela é uma prática abusiva, né? Uma prática abusiva, tá? Uma coisa, né? Aqui ele não fala específico do que é, mas se fosse financiamento imobiliário, você poderia até perguntar: poxa, professor, mas financiamento imobiliário, eu sei que tem um seguro lá que tem praticamente em todo seguro, né? E realmente tem o seguro MIP, DFI, só que você não pode obrigar que a pessoa faça com determinada companhia seguradora, tá? Aqui ele nem fala de financiamento imobiliário, né? Nem para tu ter essa dúvida. Financiamento bancário pode ser financiamento de várias coisas, tá? Mas mesmo que fosse financiamento imobiliário, não é possível, tá, você indicar que tem que ser com uma companhia seguradora específica. Você tem que dar opção para o cliente, tá? Então aqui a alternativa correta, letra B. 51 fácil, né? O cara ele quer abrir ali uma cooperativa e pergunta: quem vai autorizar? Quem autoriza a questão de cooperativa de crédito, como a maior parte das instituições financeiras, é o Banco Central, tá? Aqui a gente já está na fase final, tá? E na fase final que começa a ficar mais legal, né? Começa a ficar mais legal. Aqui ele fala sobre contrato de leasing, né? E a gente viu, né, que no contrato de leasing é aquela parada que parece um aluguel, lembra? E no contrato de leasing tem aquela opção, né? Tem aquela opção que no final, se o cara quiser comprar o veículo, ele pode comprar desde que ele pague o preço residual que foi combinado, que foi avançado lá no início, tá? Então aqui é a letra C. Professor, por que não pode ser o prêmio acordado pelas partes? Porque não é esse o conceito do leasing, tá? Porque o prêmio acordado poderia ser um prêmio acima do preço residual, né? Tem que ser pelo preço residual, porque conforme você vai pagando as prestações do veículo, né? Uma parte dessa prestação que você paga vai abatendo do valor de mercado que o carro teria, né? Da, abre aspas, dívida que você teria. Então, você não pode combinar um prêmio maior do que o preço ou menor do que o preço residual combinado lá no início, tá? Então, não é prêmio acordado pelas partes. Até porque prêmio tem uma outra conotação, inclusive jurídica, tá? Então não tem aqui discussão nessa questão também não, tá? Pelo menos não ao meu ver, tá super tranquila no conceito puro do que é leasing, alternativa C, tranquila, tá? 53 a gente fala de aval, né? Isso daqui também foi uma coisa que eu dei a bola para vocês. Dei essa bola no concurso do Banco do Brasil, né?
Falei aqui novamente, né? Teve questão parecida no nosso simulado do BASA, tá? A prova veio muito parecida com o simulado que a gente fez, pelo menos em questões de temas, né? Em distribuição de temas. E o que acontece? A Aval tem títulos de crédito, tá certinho, cara, e basta a assinatura do avalista. O avalista assinou, o cara não pagou, ele chorou, né? A avalista assinou e pronto, simples assim, tá? Questão tranquila também. A questão 54, né, é uma questão bacana, fala sobre hipoteca, também sobre garantia, e fala sobre o que pode ser objeto de hipoteca, né? E o que pode ser objeto de hipoteca está expresso no Código Civil. E a gente viu isso, né? E uma das coisas que estão lá, né, nesse rol, né, do Código Civil são os navios, tá? Então, simplesmente por isso, é navio porque está na lei, tá? Navio porque está na lei. Ah, professor, hipoteca eu poderia lembrar mais coisas de bem imóvel? Ajuda, mas ali tanto obras de arte você pode mudar de um lado para o outro, navio também anda, né? Então ali realmente poderia ter uma certa confusão, mas quem fez a leitura, estudou tudo direitinho, tá na lei, não tem muito o que falar, tá? Questão 55, uma questão dada, né? Uma questão dada, porque fala sobre financiamento imobiliário. E a gente viu, se a gente fala financiamento imobiliário, a gente fala principalmente, né, do SFH, o Sistema Financeiro de Habitação, né? A gente falou muito disso, então não tem muito aqui também o que reclamar, uma questão simples, né? Financiamento imobiliário, Sistema Financeiro de Habitação. Ah, professor, por que não foi Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida é uma outra pegada, né? A gente viu isso, a gente estudou isso, né? A questão ali de sociedade de crédito, com foco em questão de financiamento imobiliário, fazem parte do que a gente chama de SFH, Sistema Financeiro de Habitação, tá? Vamos lá, 56, uma questão simples também que fala sobre a natureza do FGC, né? E aqui a gente teve várias questões de natureza, né? Foi a natureza da CVM, a natureza da Caixa Econômica e a natureza do FGC. E o FGC é uma entidade privada, né? Sem fins lucrativos, né? Porque qual é o objetivo do FGC? O objetivo do FGC, né, é funcionar como um fundo ali, né? Como uma espécie de seguro, né? Para aquela questão que protege lá a poupança, protege o CDB, a LCA, até aquele limite de 250 mil, que foi feito pelos bancos. Então, a FGC é uma entidade privada e não tem o fim de lucrar, tem o fim de servir como um colchão, né, para o eventual tombo de algum banco, né? Acho que esse é o melhor exemplo, tá? Então, questão simples, 3 questões de natureza. Muita gente me falou que achou a prova fácil, né? E realmente a questão ela veio tranquila, principalmente para quem estudou. E aqui, tá? Pelo menos todas as questões que eu vi até agora, ou tirando aquelas 2 de câmbio que era mais matemática do que outra coisa, todas as questões a gente viu aqui dentro do canal de forma gratuita, tá? Então dava para ir praticamente gabaritar a prova só com o que a gente viu, tá? A questão 57, tá? A questão 57, a gente começa a falar aqui de polêmica, né? E aqui eu não imagino, tá, que essa questão ela vai abrir recurso. Eu acho que seja mais provável a abertura de uma errata no gabarito, né? Porque no gabarito oficial está a letra C, né? Falando, né, que as instituições financeiras devem fazer a promoção de cultura organizacional de financiamento à lavagem de dinheiro. Ou seja, está falando aqui que os bancos têm que fazer o financiamento à lavagem de dinheiro, né? É como se o banco estivesse incentivando a lavagem de dinheiro. E a gente sabe que não é isso, né? A circular ela fala sobre a prevenção da lavagem de dinheiro, tá? Então, no gabarito está a letra C, né? No gabarito está a letra C, mas a alternativa correta é a letra D, tá? Não existe erro estrutural na questão, tá? Não existe erro estrutural na questão, tá? Não vejo isso. Imagino que vá se fazer o ajuste. Mas para que seja feito o ajuste é necessário a questão do recurso, tá? Então aqui a questão 57 é uma questão passível de recurso para ajuste do gabarito, tá? E parece que a banca, ela, pelo menos na prova 1, que ela encadeou, né? Porque depois da 57 a gente vai para 58, que fala sobre factoring, né?
E factoring é aquela parada lá que eu lembro de uma aula que o pessoal até brincou, pô, professor, isso daí é o que a agiota faz, né? E aí a agiota não é um bom exemplo de factoring, né? Porque o agiota, ele faz o direito de regresso dele, né? Talvez o cara que botou o gabarito, ele acha que factoring é esse agiota, né? Que se o cara não receber, ele vai lá com a arma e cobra, né? Que seria o direito de regresso. Mas não é isso, né? A principal característica do factoring é a cessão de crédito. Porque o que é o factoring, né? Você vai lá, vende por boleto, você vendeu por boleto e o cara vai te pagar esse boleto só daqui a 30 dias. Ou então o maluco te deu aquele famoso cheque pré-datado e você está precisando de agora. Você vai numa empresa de factoring, dá o cheque e o cara, vamos supor, você tem um cheque de R$ 1.000. O cara vai lá te dar 900 conto e fica com um cheque para ele. E no factoring o cara compra o risco, né? O cara compra o risco. Então aqui o gabarito correto, né, é letra A. Porque realmente a característica principal é a cessão de crédito, tá? Direito de regresso não é uma característica de factoring, tá? Existem até, tá? Aí se a gente for sair da nossa discussão de nível médio, que é o nosso concurso, tá? Se a gente for elevar, existem questões, debates sobre se factoring tem direito de regresso ou não em diversas ações judiciais, tá? Isso daí transita corriqueiramente no STJ, tá? É um assunto de muito debate. Mas a boa prática entende que não se tem direito de regresso, tá? Que não se tem direito de regresso. E ali, o comando da questão, ele ainda é direto, né? Ele fala suas principais características. Cara, a principal característica de uma operação de factoring é a cessão de crédito, tá? Então, aqui 58, uma outra questão passível de recurso. Eu também imagino que se façam o ajuste no edital, pelo menos seria o mais coerente, tá? As últimas duas questões mais tranquilas, né? Aqui fala sobre mercado de capital e pergunta sobre ações, né? A ação é um tipo de valor mobiliário e, portanto, é considerado um título de renda variável, tá? De renda variável. Tá? Só para deixar claro, tá, gente? Talvez o que eu tenha falado aqui possa confundir vocês, só deixa eu corrigir. Não é que todo valor mobiliário seja renda variável, tá? Por exemplo, debenture é um valor mobiliário que é de renda fixa, tá? Não é que todo valor mobiliário seja renda variável, tá? Só corrigindo aqui para não ficar dúvida. Mas ação é um tipo de valor mobiliário, né, negociado em mercado de capital, como a questão fala, né? E ela tem a característica de ser um ativo de renda variável, porque não tem nenhum tipo de fixador, não tem nenhum tipo de indexador, não é indexado a Selic, não é papel prefixado, não é indexado a IPCA, então não é considerado renda fixa e sim renda variável, gabarito letra E. E por fim, tá? A questão aqui 60 fala, né, sobre a natureza também, né? Fala indiretamente da natureza dos bancos de desenvolvimento, né? E a gente sabe que bancos de desenvolvimento são instituições financeiras públicas, gabarito letra D, tranquilo, tá? Eu achei a prova muito tranquila, realmente, tá? Muito fácil, muito dentro do que a gente estudou de forma expressa, tá? Aqui o único assunto, tá, que eu não falei de forma expressa, clara e objetiva foi aquela questão de motivação para vendas, tá? Mas que dava para responder com o que a gente estudou, principalmente a galera lá do concurseiro live, lá do Basa Completo, mas as outras questões a gente viu de forma clara, objetiva, dentro do curso gratuito, tá? Dentro do curso gratuito, e muitas questões do mesmo tema que a gente fez no simulado, na correção ali pré-prova, tá? Então eu espero que o conteúdo tenha ajudado vocês. O feedback que eu venho recebendo da maioria dos alunos é de boa pontuação e eu fico aqui no aguardo do aviso, né, da boa notícia da aprovação da maioria, tá? Então quem for aprovado, vem aqui, comenta, compartilha essa alegria aqui com o professor. Se você mandou bem na prova, compartilha. Se teve algum assunto que você acha que a gente não falou ou que do jeito que eu falei você não entendeu e errou na prova, também coloca aqui, que isso me auxilia para fazer novas aulas, né, melhorar o conteúdo e para que você possa ter um sucesso maior nos próximos concursos que virão, porque tem muito concurso para aí 2022 e para 2023. Beleza? Forte abraço e vejo vocês
na próxima aula. Para quem passar, nas nossas aulas que a gente já tem de certificações bancárias, que vocês vão precisar. E para quem não passou, nas próximas aulas para os próximos concursos.